e aqui honestamente é que eu não conheço mesmo ninguém. Se vocês conhecem, digam-me, pessoal. Boas pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome. Pessoal, como vocês podem ver na descrição do vídeo, hoje vamos recordar o álbum Mundial Alemanha 2006. Um Mundial com muito boas notas para Portugal, apesar de não termos ganho, foi uma grande prestação, foram grandíssimos jogos de Portugal. Coleção muito, muito bonita, na minha opinião. O Chrome, a nível gráfico, está muito bonito. Na minha opinião, é a minha opinião, pessoal. Vocês podem ter uma opinião totalmente contrária. E pessoal, esta é a terceira caneta que a gente está a rever dos Mundiais. Já fiz o review de 2014, 2010, hoje 2006. Próximo vídeo, 2002, o decorei do Japão. Peço o vosso apoio, pessoal. Se vocês gostam do Chrome, gostam do canal, não esqueçam, muito importante, deixar aquele like, não custa nada, 2 segundinhos, pessoal, só descer, nem descer, para vocês verem um ecrã grande, é só ir com o rato lá abaixo e deixar aquele like gostosão. Comentem também aí em baixo se vocês fizeram esta coleção, eu quero saber, eu quero ver e mais ou menos como o pessoal vai fazer esta coleção, o pessoal está aí no canal. Se lembrar, daqui a nada, vou ter aqui no canal Mundial 2018, cromos e quase, talvez, não sei ainda, mas quase certeza, Adrenaline XL, por isso, ativar o sininho, muito importante, assim, quando o Gil meter um vídeo, vocês sabem, a hora de meter um vídeo, vou ver o vídeo dele. Quarta-feira, 6 da tarde, vídeo novo, sábados, 10 da manhã, vídeo novo. Bem pessoal, sempre temos mais tempo, vamos então rever o álbum Panini World Cup Germany 2006. Ora, muito bem, pessoal, cá estamos nós, nosso estaminézinho. Temos então aqui a caderneta, como vocês podem ver, FIFA World Cup Germany 2006. Capa, para mim, está muito bonita. Gosto muito desta capa. É uma capa, para mim, daquelas, como é que se chama dizer, de culto. Em que temos aqui as 32 bandeiras. Onde é que está a nossa? A nossa está aqui, entre a Angola e a Itália. Isto aqui está por ordem de grupos, exatamente. Muitas vezes não aparece a ordem dos grupos, mas aqui está. Como vocês podem ver, o grupo Portugal era México, Irão, Angola e Portugal. Aqui o símbolo, aqui o lógico do Germany 2006. Vamos então ver aqui a caderneta. Já sabem, vou dar destaque às melhores seleções e aos maiores jogadores. Aqui a contracapa tínhamos sempre então aqui os países em várias línguas. Aqui os grupos. O primeiro cromo Calciatore Panini. Aqui o troféu. O leãozinho que foi à falência. Mais ou menos o logotipo. Aqui o póster. Eu, infelizmente, escrevi. Sim, já sei, não se deve escrever nas cadernetas, porque perde o valor. Mas eu tinha, não me nada de cromos ainda, só colecionava, mas já colava bem. Vocês podem estar tudo perfeitinho, é? Tudo perfeitinho, pessoal. Pronto, resultados, não é? Pronto, já sei, pessoal, já sei, não me critiquem. E depois temos aqui os estádios, que eram 12 estádios, fizeram um cromo para cada estádio, em vez de fazerem 2 cromos e depois juntar. Temos aqui o estádio Gelsenkirchen, para mim aquele estádio é muito, muito bonito. Temos aqui o Nuremberg, que ficou marcado pela Batalha de Nuremberg, Portugal-Holanda. Aquilo foi uma desgraça. E temos aqui, claro, o estádio da final, o estádio de Berlim, o Olympiastadion. Bem, pessoal, vamos lá passar. Começamos pela Alemanha. Isto aqui está com muita luz, não está? Pronto. Acho que agora está melhorzinho, não está, pessoal? Bem, quem é que a gente tinha aqui? Tínhamos aqui uma seleção muito boa, muito boa, que terminou em terceiro lugar, que venceu contra Portugal no jogo terceiro e quarto lugar. Oliver Kahn, Michael Ballack, Tim Borowski, Sebastian Deisler, Schneider, Schweinsteiger, o Philipp Lahm, não referi, Asamoah, Miroslav Klose, Kurani, Lucas Podolski, que viria a vencer o jovem do torneio em detrimento do Cristiano Ronaldo. Essa não percebi, sem dúvida, não percebi. O Ronaldo jogou muito neste Mundial. Depois temos aqui a Costa Rica. Costa Rica não passou a fase de grupos. Quem é que a gente tinha aqui conhecido? Temos o Paulo Bonchop, Ronald Gomes, Gilberto Martínez. E não tínhamos nada de Brian Ruiz, Cadernavas, nada disso. A Polónia, é verdade, a Polónia que reaparece neste Mundial 2018, passados 12 anos. Esta foi a última vez que eles tiveram presentes. E olha quem estava aqui, Artur Boruc, que na altura tinha 26 anos e pode ir ao Mundial de 2018 com 38 anos. Quem é que a gente tínhamos mais? Tínhamos aqui o Smolarek, que na altura era, digamos, a figura da seleção. Tínhamos o Zuravski, tínhamos o Krisnovek e o Dudek. O Dudek, grandíssimo guarda-redes. Aqui suplente. Equador. O Equador aqui que é um jovem de 20 anos. Vejam bem quem é ele. António Valência, Luís António Valência. Depois quem é que a gente tínhamos aqui mais conhecidos?
Tínhamos mais quem? Pois temos o Edison Mendes, depois foi transmitido para o PSV Eindhoven. Quem mais atento ao futebol saberá. Depois... já estou a saltar, pessoal. Inglaterra, Grupo B. Inglaterra é sempre aquela seleção que leva grandíssimos jogadores, mas nunca faz nada. Vamos ver se agora no Mundial de 2018 será diferente. Tínhamos então Sol Campbell, Jamie Carragher, Ashley Cole, Ferdinand, Gladwell King, Gary Neville, John Terry, Beckham, Joe Cole, Gerard Lampard, Michael Owen, Wayne Rooney. Jesus, que seleção! Que perdeu contra quem? Contra nós nos penaltis, exatamente. Mais uma vez os penaltis, depois de 2004. Paraguai, aqui com Nelson Valdés, Paredes, Enciso, Júlio dos Santos, Roberto Acunha, Paulo da Silva, que ainda joga na seleção com 38 anos, Justo Vilar, Carlos Gamarra, jogando Benfica em 1998, há 20 anos, Jesus. Temos aqui uma surpresa neste Mundial. Surpresa não pelo que jogou, mas por ter participado, por ser qualificado. Trinidad e Tobago, que eu fico muito contente deste homem ter um Mundial nas pernas. Dwight York. Quem sabe? Quem sabe que este homem jogou? Jogou muito a bola. E depois temos ali um velhote, Latapi. Latapi que jogou no Porto e no Boa Vista. Jesus, aqui com 38 anos este Mundial. Aqueles jogadores mesmo para terminar a carreira. Vão ao Mundial, termina a carreira. A Suécia. Suécia com bons nomes na seleção. Zlatan, claro. Henrik Larsson, Elmander, Alback, Ljungberg, Svensson, Ostlund, Melberg, Isaacson, Karlström. Mas é uma seleção que pouco faz nas grandes competições. Faz sempre boas qualificações, mas quando chega aos mundiais europeus eclipsa-se. Argentina, que jogou muita bola até ser eliminada pela Alemanha. É verdade, a Argentina sempre com uma grande seleção. Temos aqui o primeiro cromo do Messi em mundiais. Depois Crespo, Verón, Mascherano, Riquelme, Saviola, Tevez, Cambiasso, Aimar, Zanetti, Samuel, Ayala, Heinz, Jesus. Que é uma seleção do caraças, não é? Como sempre. Costa do Marfim, que chegou a este Mundial, foi o primeiro Mundial da Costa do Marfim, depois fez 3 Mundiais seguidos, 2006, 2010 e 2014, em 2018 não está presente. Temos então colar aqui a figura, Didier Drogba, Zocorá, não temos aqui ainda o Yaya Touré, mas temos sim o irmão, o Kolo Touré, o Zoro, que passou pelo Benfica, depois mais quem? O irmão do Kalou, o Bonaventure Kalou, a Sérvia e Montenegro, que nesta altura apresentava-se como Sérvia e Montenegro, antes da separação destes dois países. Nesta seleção tínhamos então Nemanja Divic, mais quem? Dragutinovic, Milosevic, Luboja, Kezman, Stankovic, Uzegic, seleção que foi uma desilusão, ainda me perderam 6-0 contra a Argentina. Neste grupo, este grupo era o grupo, digamos, o grupo da morte, assim considerado pela FIFA, não, pelos fãs, onde tínhamos então a Holanda, tínhamos Argentina, Costa de Marfim, Jugoslávia, jogaram Sérvia e Montenegro e Holanda. A Holanda que perdeu contra nós nos oitavos de final. Temos então Edin van der Sar, Matthijssen, Van Bronckhorst, Cocu, Van Bommel, Van der Vaart, Kuyt, Robben, Nistelrooy, Van Persie. Uma grande seleção. Temos aqui o Zidorf, não sei porquê, não sei se o Zidorf foi este Mundial. Acho que foi, não tenho bem a certeza. Uma coisa que eu não percebo, pessoal, vocês se souberem, expliquem-me porque é que a Holanda não tem aqui um cromo. Não sei. Se algum de vocês souber a explicação, deixem no comentário, que eu não sei. E entremos aqui no grupo Portugal, onde tínhamos então México, já aqui com o velhinho Rafa Marques, Francisco Rodrigues, Guilherme Franco, Gerardo Dourado, mais quem? O Borghetti, Kikín de Fonseca, que depois deste Mundial transferia-se para o Benfica. O Irão, sem grandes nomes, talvez para os mais atentos, saberão quem é o Ali Karimi, que jogou no Bayern de Munique. O Ali Dai também jogou no Bayern de Munique. O Manavik, que jogava na Alemanha do Hamburgo.
mas não tem assim grandes nomes, como nunca teve no futebol. Estará no Portugal no Mundial 2018, esperamos que Portugal não faça má figura nesse jogo. E temos então aqui a seleção portuguesa, que neste Mundial termina em quarto lugar. E temos aqui Ricardo, Jorge Andrade, Caneira, Miguel Magrinho ainda, Nuno Valente, Gordo em Malontra, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Costinha, Deco, Figo, Maniche, Petit, Simão, Tiago, Cristiano Ronaldo, Nuno Gomes e Pauleta. Boa seleção. Sem dúvida alguma, grande seleção. Saudades. Depois temos aqui 2 páginas para 2 seleções. Temos então aqui Angola e Gana. Este, aliás, foi o último Mundial em que tivemos seleções com apenas uma página. Isto tem a ver com direitos da Panini. A Panini tem um X que vamos para produzir em cada álbum. Temos então aqui a Angola. João Ricardo jogava em Portugal. Joga mais quem? O Figueiredo. O Mantorras. Deixem jogar o Mantorras. O Aquá. O Zé Calanga. E depois temos aqui o Gana. O Gana que já tinha também aqui bons nomes. Asamoah. O Mateo Amoa, o Montari, né, tá aqui o Essian, o Stefan Apia, o Jean Mensa, o Kafur. E chegamos aqui à seleção que viria a ganhar este Mundial, com alguma surpresa, não era uma das favoritas à conquista antes deste Mundial, lembro-me bem, mas com um pouco de sorte à mistura e com um bocadinho de favor dos árbitros, chegou à final e ganhou nos penaltis frente à França. Buffon, Cannavaro, Materazzi, Nesta, Zambrotta, Grosso, Zaccardo, Camoranesi, De Rossi, Gattuso, Pirlo, Perotta, Del Piero, Gilardino, Luca Toni, Francesco Totti e Christian Vieri. Estados Unidos, Landon Donovan, Brian McBride, o Mastroeni, Clint Dempsey, o Oguchi Oniu, o capitão médico do Sporting, Casey Keller. República Checa, que em 2004 teve uma grande competição em Portugal, mas foi uma desilusão neste Mundial a ser eliminada na fase de grupos. Temos aqui então a geração de ouro da República Checa, liderada então por Petr Cech, Jan Kulowski, Ufalusi, Nedved, Poborski, Tomasz Rosicky, Milan Baros, Vladimir Smisser e, claro, Jan Koller. Uma seleção com grandíssimos nomes, mas ficou aquém das expectativas. Brasil, outra desilusão. Perdeu contra a França nos quartos de final, naquele gol do Henry, em que não sabe o que é que passou ali com o Roberto Carlos. Roberto Carlos, grandíssimo defesa, mas o Roberto Carlos estava completamente a dormir no gol do Henry. Se vocês não sabem, procurem. Foi uma falha defensiva do Brasil. Tínhamos também grandes nomes: Ronaldo, Fenómeno, Rubinho, Adriano, Ronaldinho, Kaká, Zé Roberto, Juninho Pernambucano, Roberto Carlos, Lúcio, Cafu, Dida, Jesus. Croácia, também sempre com bons nomes: Olic, mais quem? Krajnikar, Cerná, Marko Babic, Igor Tudor, os irmãos Kovac, Platicosa, aqui guarda-redes. Austrália, não é aquela seleção que está ali presente, mas nunca joga muito, mas os fãs dão sempre um bom espetáculo. Claro, Tim Cahill, a grande figura, Marco Viduca, grandíssimo avançado que passou por Inglaterra, e este homem aqui, Eric Kewell, grande extremo, também passou por Inglaterra pelo Liverpool. Passamos para o Japão. O Japão também é sempre um habitué destes mundiais, está sempre lá presente, nunca faz muita coisa, não é? Mas está sempre lá presente. Claro, Nakata, Inamoto, mais quem? Temos aqui mais quem conhecido. O Alexandre Santos, jogador brasileiro, achava para a seleção japonesa. Coisa estranha. E temos mais quem? Onde é que está o Nakamura? O Nakamura não está aqui, está aqui. Então, são estes três, aliás, são estes três: Inamoto, Nakamura e Nakata. As três figuras da seleção. Vamos aqui saltar uma seleção. A vice-campeã França. Vice-campeã França, também aqui com alguns bons jogadores, claro. Este homem aqui jogava muito à bola: Zinedine Zidane, Patrick Vieira, Makelele, David Trezeguet, Thierry Henry, Diarra,
Didier Thuram, Galaz, Fabien Barthez, Willy Sagnol, sendo uma grandíssima seleção que indo a Portugal e a gente ganhou há 2 anos atrás. Suíça, Alexander Frey, mais quem? Rafael Vicky, Johan Vogel, Akanyakin, Ricardo Cabanas, Barneta, Senderos, Philippe Degen, também uma seleção, digamos, não fraquíssima, mas acho que a de agora é mais forte. Coreia do Sul, sem assim grandíssimas dúvidas, apenas aqui o Leung Pyo que estava no Tottenham e depois no Liverpool. Park Ji-sung, estava a esquecer, claro, o embaixador do Manchester United na Coreia do Sul, digamos em toda a Ásia. Togo, Emmanuel Shi Adebayor, única presença de Togo em mundiais. A Espanha, que era sempre aquela seleção com grandíssimos jogadores, mas depois chegava aos mundiais e eclipsava-se, e esta foi uma daquelas vezes. Mas mesmo assim tínhamos grandíssimos jogadores, como já vos disse: Iker Casillas, Puyol, Sérgio Ramos, Xavi, Luís Garcia, José Antonio Reyes, Fernando Morientes, Raúl, Fernando Torres. A Ucrânia, liderada por este homem, Andriy Shevchenko, de resto Timoshuk, talvez vocês conhecerão, o Rebrov, o Voronin. A Tunísia, temos aqui então o Benachour, que passou por Portugal no Vitória Guimarães, jogador das camadas jovens do PSG. Isso mesmo, já sou velho o suficiente para saber isto, pessoal, infelizmente. E passamos então aqui para a última seleção, que era a seleção da Arábia Saudita. E aqui, honestamente, é que eu não conheço mesmo ninguém. Se vocês conhecem, digam-me, pessoal. E pronto, temos aqui então aqui a capa do fim, onde tínhamos então aqui a Alemanha, então com todas as cidades sedes deste Mundial. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, desta review do Mundial de 2006 da Alemanha. Se vocês gostaram, vocês já sabem, deixar aquele mega like, deixar aquele comentário a dizer se vocês completaram esta coleção ou não, ou se fizeram ou se não fizeram, e irem àquele vídeo para participar no giveaway do Cristiano Ronaldo. Por isso, pessoal, um grande abraço, fiquem bem, fiquem por aí, stay there, stay tuned, and see ya!